Boa noite, rapaziada. Espero que todos vocês estejam bem. O tema da live de hoje vai ser os 17 princípios do sucesso. Lembrando, pessoal, que tudo que eu ensino aqui para vocês, tudo que eu compartilho com vocês, eu já apliquei na minha vida, certo? E realmente surtiu o resultado e está surtindo o resultado, certo? Então, nós vamos fazer aí uma série de lives, dia sim, dia não, né? Já era para eu ter feito essa live há alguns meses, na verdade, mas além de eu ter os meus negócios aqui, hoje eu trabalho também como CLT. Há quase 5 meses atrás eu resolvi também trabalhar para os outros, porque eu adquiri muito conhecimento e eu precisava de uma forma estratégica para colocar em prática, para observar comportamentos, para aprender algumas coisas da parte tática, operacional e estratégica das empresas, organizações. Como eu posso fazer para você? Cultura organizacional, né? Então eu precisava voltar para a parte CLT e resolvi voltar. Pesquisei uma empresa através da página do Cine, pesquisei a empresa muito boa, entrei em contato, mandei currículo e aí entrei nela como eletricista, técnico eletricista. E 4 meses depois eu fui promovido para supervisor, né? Então hoje eu sou supervisor de manutenção, tenho uma equipe lá de 9 colaboradores, mais o outro supervisor. Nós somos 2 supervisores, um dia sim, um dia não, e estamos lá liderando essa equipe, né? Então, só para vocês terem ideia, tudo, só confirmando aí que tudo que eu ensino, eu aplico na minha vida. Então, para você entrar numa empresa e ser promovido a supervisor, a líder de equipe, com 4 meses, você precisa estar bem preparado e saber o que você está fazendo. Inclusive, hoje foi um dia bem interessante, porque eu participei de uma primeira reunião, né, com os líderes de outras equipes, com produtores ou coisa assim, para a gente realizar alguns eventos de onde nós estamos trabalhando, de onde eu estou liderando essa equipe. Então ali também eu já estou observando o comportamento de cada um, estou observando quem chega atrasado, quem não chega, eu estou observando a galera, estou observando, né, a forma como cada um lida ali com as situações, quando não ocorre as coisas do jeito que ele planejou, do jeito que ele quer, como ele vai reagir, né? Tem pessoas, então entra ali a parte do modo operante, né, do modus operandi. Tem pessoas que são mais planejadas, pessoas que são mais reativas. Isso tudo tem muito a ver com o comportamento, o temperamento, né, perfil comportamental. Enfim, estou aprendendo ali, né? Estou aprendendo com a galera, até porque como eu disse, eu adquiri muito conhecimento, estou adquirindo muito conhecimento nunca é demais, estou sempre lendo, fazendo treinamentos. Inclusive, dia 13 e 14 de dezembro estarei em Alphaville, fazendo um treinamento lá com o José Alberto Marques, no prédio do Grupo Acelerador. São 2 dias lá de muito aprendizado, tomando para cima, né? Dia 22 e 23 nós temos Hora de Avançar, lá com o Rogério Vale, em Alphaville também, no Shopping Tamboré, né? Eu creio que no dia 23 eu vou poder estar presente, no dia 22 eu vou estar trabalhando, no dia 23 eu vou estar presente. Então é isso. Então hoje eu quero compartilhar com vocês esses 17 princípios que eu venho aplicando na minha vida e que eu venho tendo muitos resultados, né? Eu venho tendo muitos resultados e eu já falo desses princípios em minhas palestras, né? Eu já ensino pessoas nas palestras, mentorias, né? E hoje eu quero compartilhar em forma de live aqui para vocês do Instagram, para vocês do YouTube, né? Porque aquele conhecimento que a gente adquire e que fica só com a gente, não foi conhecimento. Conhecimento é aquilo que você transborda, que você compartilha com as outras pessoas. Então vamos lá. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês aqui é o princípio da atitude mental positiva. O que é uma atitude mental positiva? Vou citar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está passando uma situação em que você foi morar debaixo da ponte, certo? Você tinha uma vida muito boa e tal, e você foi morar debaixo de uma ponte. Se você dormir e acordar todos os dias reclamando porque está debaixo da ponte, ter uma atitude mental negativa, você vai somente colher aquilo que você está reclamando, certo? Então, uma atitude mental positiva é algo totalmente ao contrário de uma pessoa que reclama. Uma atitude mental positiva é, por exemplo, você está morando debaixo da ponte, mas você já consegue visualizar que daqui 1 ano, que daqui 5 anos, você vai estar morando
numa mansão no Jardim Europa, em São Paulo, certo? E aí você começa a ter uma atitude mental positiva, mantendo o foco só naquilo, e você pode ter certeza que vão acontecer situações com que você vai chegar naquele seu objetivo, naquele tempo que você determinou, ou até antes. Isso é uma atitude mental positiva, certo? Sendo bem direto assim para você, uma atitude mental positiva é essa, certo? O segundo princípio do sucesso é um objetivo bem definido. Todas as vezes que eu pergunto ali na anamnese da pessoa que me procura para poder fazer a mentoria, seja ele empresário, seja ele CLT, seja ele líder de equipe, eu pergunto qual é o objetivo, qual o seu objetivo, onde você quer chegar. E essa pessoa, ela vai falar para mim qual é o objetivo. Agora, se essa pessoa não souber onde ela quer chegar, não tem como eu ajudar ela. Não tem como nem eu começar um processo, uma mentoria, um coaching com essa pessoa. Porque ela não tem um objetivo. Ela não tem um objetivo claro e bem definido. E aí, certamente, ela não vai alcançar o sucesso. Porque ela não sabe onde ela quer chegar. Certo? Então, esse é o segundo princípio do sucesso. O terceiro princípio, pessoal, é o das pessoas que têm sucesso. São as pessoas que fazem o algo a mais. Vou citar um exemplo aqui. Quando eu entrei para essa empresa, eu fui substituir um líder. E nessa empresa lá tem a parte elétrica, que eu praticamente domino, né? Eu sou um técnico de automação, formei em 2011, então eu tive uma escola muito boa, né? Eu trabalhei em grandes empresas como Minas Ligas, Cedo Têxtil, Santo Antônio Têxtil, Vale Fertilizantes, Anglo América, multinacional. Trabalhei na CBMM, trabalhei na Vale Fertilizantes, em Araxá. Eu trabalhei numa empresa chamada Jolitex. Então eu tenho uma experiência assim. Então trabalhei na área da montagem, eu sei dar grão em leito, eu sei dar grão em tubo, eu sei montar painel, eu sei comando, eu sei a parte da automação industrial, eu sei da parte da eletrônica. Só que eu aprendi algumas coisas. Veja bem, nada perdido na nossa vida. Eu lembro que quando eu parei de jogar futebol, que eu retornei para minha cidade, que eu não podia gastar dinheiro, e que eu estava já fazendo o curso de automação industrial, eu precisava de grana. Então fui trabalhar como pintor e fui trabalhar como servente de pedreiro. E ali eu aprendi bastante coisa. Muita gente estava falando comigo, pô, mas olha o jogador de futebol aí, sujo de lama agora. Beleza. Hoje, como técnico de automação, com o avanço da inteligência artificial, eu não me assusto, porque a inteligência artificial é como se fosse uma automação industrial gourmet. Entendeu? Então eu já tinha uma visão de futuro. Eu sabia onde eu queria chegar, desde sempre, quando eu tomei a decisão de ser técnico de automação. Porque eu sempre gostei de informática, robótica, eletrônica, sempre gostei dessas coisas, sempre fui apaixonado por tecnologia. Sempre gostei muito de tecnologia, né? E essa empresa que eu entrei para substituir o líder, eu fiz pouco serviço de elétrica, mas eu liderei lá a equipe da civil, a equipe da refrigeração, certo? E foi muito bom para mim, porque eu apliquei muita coisa lá, tanto da parte de como liderar, como motivar a equipe, como saber das motivações da equipe, né? Fazer mudanças na parte organizacional, 5S, entendeu? Utilização, segurança, sempre, sabe, cuidando da segurança, procedimento, conversando, motivando a galera, dando feedback e tal. Fiz um excelente trabalho lá de 30 dias. Então já fiquei na visão da empresa para ser um líder, porque a outra empresa, que é uma empresa de moda que nós vamos prestar serviço, essa empresa que eu trabalho é uma empresa, eu não gosto de revelar o nome, né? Essa empresa que eu trabalho é uma empresa muito grande aqui em São Paulo, ela tem 71 mil funcionários, claro que ela tem em outras regiões, né? Como o Sul, Minas Gerais. Eu fui trabalhar numa empresa de moda chamada Veste, antiga Restock, então ela é dona, essa empresa é dona da Bubô, é dona do Dalina, da John, né? E tem uma outra marca aqui que é o Lelis. E lá eu aprendi bastante coisa, principalmente da parte de mentoria que eu dou, que é a parte de posicionamento, a parte de arquétipo. Então, eu tive acesso lá a modelos, tive acesso aos ensaios fotográficos, né? Porque a gente pegava os catálogos, conheci alguns modelos lá. Então, eu aprendi bastante lá. Eu me senti em casa, porque era um ambiente de luxo, né? E eu ensino as pessoas também a vender high ticket, além
Eu tenho essa estratégia de negócios, né, de marketing. E eu aprendi bastante lá. Então eu me envolvi. Foram 45 dias que eu me envolvi constantemente. E eu tive alguns elogios da empresa. Então, da Stock da Veste. Então eu fiquei já na visão da empresa que eu trabalho para ser um líder, certo? E aí eu fui para uma outra, aqui no Green Valley, né, em Alphaville. Eu estive lá com os árabes, né, que são os donos da Consigaço. E fiz um network lá no último dia. Inclusive eu vou gravar o podcast com esse rapaz que eu conheci, porque como eu joguei futebol, eu conheci um cara que é amigo de um amigo meu que nós jogamos no Atlético Mineiro juntos, que é o Werley. E ele é da cidade desse rapaz, de Oliveira. Conheci o cara lá, e o cara é um grande empresário, tem um movimento dele, tanto em Minas quanto em Alphaville. Nós vamos gravar o podcast no mês de dezembro, tá? Então, já estou alinhando com ele aí qual vai ser o dia, se vai ser numa terça-feira ou numa quinta-feira, que são os dias que eu consigo gravar lá em Alphaville, em Tamboré. Né? O meu podcast não é mais no Brascan, e sim lá no Tamboré. E entra aqui nessa parte, voltando lá, entra nessa parte do esforço extra, porque eu me envolvi lá com a geração, me envolvi com civil, e me envolvi pouco com a parte elétrica, e me envolvi com outras. Só que o pessoal da civil precisava de ajuda, eu tava lá na ajuda. O pessoal da geração tá precisando de refrigeração, eu ia lá. O pessoal tá precisando mexer, o pessoal lá da empresa lá tá precisando mexer com umas araras, cara. Pegar as araras ali, levar com as roupas pra tal lugar. Pô, pegava a arara, levava pra dentro do elevador e deixava o pessoal. E ali eu fui ganhando. Cara, pega a caixa aqui e tal, uma pra lá. Cara, eu fui contratado para ser líder, trabalhar na parte elétrica, mas o pessoal tava precisando, cara. Eu falei, cara, eu vou servir a galera. A mesma coisa quando eu fui pro Green Valley, lá com o pessoal da Consigar. Fui por servi com excelência. E entrei no esforço extra. Aí, vai vendo. Surgiu essa oportunidade na região da Paulista. Só que eu tava no Green Valley e precisava estar na Paulista. Eu trabalhei 30 dias, 12 horas por dia, durante 30 dias, sem folga. Fiquei sem ver minha filha, uns 40 dias, certo? Conversei com a mãe dela, falei assim, ó, surgiu oportunidade assim, vou ter que cobrir 2 contratos, vou ficar sem folga, não vou poder ver minha filha. Quando eu passar dessa fase aí, beleza. Assim que eu terminei os 30 dias, cobrindo os 2 contratos, trabalhando 12 horas por dia, trabalhei alguns dias à noite ainda, acho que trabalhei uns 5 dias na noite direto, surgiu a oportunidade para eu ser líder. E o pessoal já sabia que eu treino líderes, que eu já trabalho com a parte comportamental, com a parte de inteligência emocional, com a parte de alta performance. Surgiu a oportunidade, me promover. Tudo na base aqui, ó, do esforço extra. Compreenderam? Fui cumprindo os princípios. 4º princípio, pensamento exato. Pensamento exato. Quando eu pesquisei essa empresa, que eu fui pesquisar como é a empresa e tal, que eu vi, pô, essa empresa é organizada, é uma empresa que está na Bolsa de Valores. Falei, é aqui que eu vou entrar. E eu falei, escrevi no meu caderno da gratidão e falei assim, eu vou ser mentor de alta performance dessa empresa. Eu vou treinar todos esses funcionários. E olha, já me provou ele para supervisor. Eu vim para agregar valor às pessoas. Entendeu? Só que nós temos que começar de baixo, pequeno. Quem começa grande é monstro. Eu sempre venho falando para as pessoas. Quem começa grande é monstro, comece pequeno. Eu entrei na empresa, tenho as formações, mas eu tenho a formação como de eletricista. Vamos entrar como eletricista. Por quê? Eletricista tem acesso a tudo. A pessoa que tem uma formação de eletricista, que ela entra em qualquer empresa, vai ter acesso a todo mundo. Presidente, diretor, RH, ele vai ter acesso a todo mundo. E eu sou um cara que eu sou especialista em network, sou especialista em construção de relacionamento. Entende? E eu, pum, entrei, pensamento exato. 4º princípio, hein? Vai anotando aí, pessoal. O 5º princípio é a autodisciplina. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Desde o dia que eu entrei, eu entrava lá na Veste 1 hora mais cedo. No Green Valley, eu entrava 30 minutos mais cedo. Nessa agora, eu mudei para Osasco. Não estou mais morando na região de Santana do Parnaíba, família. Mudei para Osasco. Estou morando na região central de Osasco. Eu chego na Paulista, no meu trabalho todo dia, 20 minutos. 20 minutos. Meu horário é de 6 a 6. Eu chego lá às 5h40. 5h40 eu bato meu cartão. Já vou para a sala já para poder conversar com a galera do turno que está saindo. Pegar as informações e direcionar a minha equipe. Autodisciplina. Para eu poder cobrar da minha equipe, eu tenho que dar exemplo. Eu dou exemplo em tudo. Na minha fala, jeito de vestir, comportar, falar, alimentação. Eu estou sendo observado. E quando você não é exemplo, quando você não tem autodisciplina, a galera cobra.
barba feita, cabelo cortadinho, baixinho, sobrancelha parada, entendeu? Sempre engomado, cheiroso. Bacana? Isso é autodisciplina. Mastermind. O que é um mastermind? Mastermind é você ter conselheiros. Mastermind é você ter conselheiros. Toda pessoa de sucesso tem conselheiros, e eu tenho bons conselheiros. Fabi Pedra é uma excelente conselheira minha. Minha advogada, doutora Rosana Rocha, uma excelente conselheira minha. Minha grande amiga Lauren Carneiro, coach da minha cidade, renomada aqui em Alphaville, minha grande conselheira. Esse é o Mastermind. Certo? Você pode formar um Mastermind também, onde as pessoas podem investir uma questão de dinheiro ali para vocês organizarem um local para vocês se reunirem. Tem pessoas que... Mastermind é uma mesa de pessoas altamente inteligentes, mais inteligentes que você, que vai fazer você crescer. Resumindo. Tá? O 7º princípio da Mastermind é o autodisciplina, 5º princípio. Mastermind, 6º princípio. A fé aplicada. Vou explicar aqui. Pô, o que é a fé aplicada? Todas as pessoas de sucesso, elas colocam princípios em prática, certo? Igual nós estamos conversando aqui. Vamos falar um pouquinho aqui da Bíblia. Essa é uma chave poderosa, tá? Mateus 6,6 diz assim, ó, para que quando você quiser orar, você entra pro seu quarto e ora a Deus em secreto. Os grandes empresários, bilionários, multimilionários do mundo, principalmente os que o Napoleon Hill entrevistou, todos eles aplicavam a fé o seguinte: eles entravam, quando eles precisavam resolver alguma coisa, eles entravam para um quarto escuro. Tem um deles que ficava até 3 horas dentro desse quarto. Esse quarto tinha uma mesa, na mesa tinha um interruptor, um caderno e uma caneta. Então ele ficava horas ali de olho fechado. Quando ele estava com algum problema, ele concentrava ali, fugia do barulho para poder ouvir a voz de Deus interna dentro dele, porque o Deus fala conosco. Quando nós saímos do barulho, Deus fala conosco, Ele nos mostra coisas. E muitas dessas coisas são soluções para os nossos problemas. Então, a partir do momento que nós estamos fazendo isso, aplicando a nossa fé, nós estamos também desenvolvendo o nosso sexto sentido. E as coisas começam a fluir na nossa vida. Certo? Começam a fluir em nossas vidas. Então, essa é a fé aplicada. Personalidade agradável. 8º princípio, personalidade agradável. Perdão. A personalidade agradável é quando você é uma pessoa flexível. Você é uma pessoa flexível. Você não é aquela pessoa rígida, aquela pessoa que fica cagando regra, aquela pessoa difícil de lidar. Você é uma pessoa flexível, você tem boa comunicação, você ouve as pessoas. A melhor maneira de você ser uma pessoa, ter uma personalidade agradável é você ouvindo as pessoas, praticando a escutativa. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas, certo? Elas gostam de falar sobre elas. Quando você pratica a personalidade agradável, a escutativa, você está desenvolvendo também uma habilidade social, que é a empatia e a compaixão. E aí você se torna uma pessoa agradável, uma personalidade agradável. Compreende? Vai anotando, né, galera? Isso é importantíssimo. 9º princípio, iniciativa pessoal. Você precisa, para você ter uma iniciativa pessoal, você precisa ser uma pessoa de atitude. Tem algumas pessoas, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma equipe. Tem pessoas que só fazem aquilo que você manda. É bom você ter uma pessoa que cumpre tudo aquilo que você manda, que você pede, que você... manda não, né? Na verdade, que você solicitou. É interessante, é. Mas tem pessoas que estão sempre um passo à frente. E quando tem um colaborador que está um passo à frente, ele até te ajuda a você não acomodar. Entendeu? Então, a iniciativa pessoal está sempre à frente. Tem uma visão de dono, uma visão de supervisor. Ajuda muito você a ter sucesso. Entusiasmo. Eu lembro que meu pai, quando era mais novo, meu pai falava assim: você tem muito entusiasmo. Eu creio que questão até de ignorância, assim, de não ter conhecimento, ele falava: isso te atrapalha. Pelo contrário, uma pessoa de sucesso, ela precisa ter entusiasmo. Uma pessoa de sucesso é obrigada a ter entusiasmo. Tá bom? Esse é o 10º princípio. Vai anotando, hein, pessoal? Tá acabando já. O 11º princípio é a atenção controlada. O que é essa atenção controlada? Foco.
Principalmente o foco em uma única coisa. Tenha foco em uma única coisa. Entendeu? Você pode fazer uma lista de objetivos, vários objetivos, mas não tem como você fazê-los todos de uma vez. Você não consegue ter foco em várias coisas. Você vai ter foco em uma coisa de cada vez. Foco em uma única coisa. Isso é ter uma atenção controlada. Não se distrair. Não se sabotar, não procrastinar. Certo? 12º princípio, você precisa trabalhar em equipe, cara. Você precisa ter uma boa convivência com a galera. Você precisa trabalhar em equipe. 13º princípio do sucesso, aprender com a derrota. Cara, nós precisamos aprender com a derrota. Nós precisamos aprender com o fracasso. Eu costumo dizer que o sucesso é uma somatória de fracassos. O sucesso, vai anotando aí, o sucesso é uma somatória de fracassos. Quanto mais fracassos você colecionar, mais próximo do sucesso. Esse sucesso pode ser, ó, de uma hora para outra. O sucesso e o fracasso, eles andam juntos, lado a lado, do lado do outro. 14º princípio, visão criativa. Visão criativa. O que é visão criativa? Vou dar um exemplo aqui, tá? A mãe da menina tava quebrada, a menina tava brincando com a boneca e ela falou com a mãe que queria fazer umas roupinhas pra boneca. Aí a mãe olhou assim pra boneca e tinha uma máquina de costura, se não me engano, começou a fazer as roupas pra boneca. A boneca era magra ou coisa assim, e a mulher foi lá e desenvolveu a Barbie. Teve algumas mulheres que desenvolveram a Hello Kitty, que hoje movimenta bilhões, vale bilhões, né? Se eu não me engano, vale 69 bilhões a marca Hello Kitty. Então foram pessoas que tiveram uma visão criativa, certo? Agora algo bem importante aqui, ó. Perdão, pessoal. Sabia de acordar cedo, né? Trabalhar pra caramba, aí trabalhando principalmente com a mente. Vai chegando 8h30 agora, vai chegando essa época, a gente vai começando a abrir boca e querer dormir, né? Já tá terminando já. 15º princípio, pessoal. Orçamento de tempo e dinheiro. Você precisa estipular metas para os seus objetivos. E você precisa fazer um orçamento financeiro para atingir seu objetivo. Felizmente, sem dinheiro hoje você não faz quase nada. Dá para você iniciar um negócio. Você consegue hoje com o celular, fazendo live, lendo livros e criando conteúdo, você consegue. Você pode criar mentoria, dar treinamento, ensinar as pessoas a venderem. Tudo aquilo que você sabe, você consegue vender. Tá? Nem precisa ter o que eu tenho hoje aqui, botar fone, microfone, notebook. Hoje eu tô amparado. Tenho luz, mas quando comecei não tinha nada disso não. Mas tinha apenas um celular, o Motorola travava pra caramba. Hoje eu tô aí, ó, iPhone, tinha 2, vendi um. Né? Hoje tem tudo aí, livro. Moro hoje numa kitnet. Inclusive eu vou relatar muita coisa nesse meu livro que eu vou lançar ano que vem, tô escrevendo. Vou falar muita coisa, principalmente do que eu vivi nesses últimos 2 anos. Vai ter informações lá de ouro, tá? Algumas revelações também. Tem coisa que vai ser de cair o queixo. Viu? Orçamento de tempo e dinheiro. Para você ter sucesso, você precisa ter orçamento de tempo e dinheiro. Você precisa ter um comportamento de poupar, um comportamento de investir, um comportamento de não gastar com bobeira, um comportamento de não querer comprar as coisas para poder impressionar pessoas. Pessoas que compram coisas que não precisam para poder impressionar pessoas, elas estão à beira do fracasso, tá? Pessoas que poupam, que investem, que compram somente coisas necessárias que elas vão usar, são pessoas de sucesso. 16º princípio. Esse aqui, ó, vocês veem eu fazendo muito. Quem me acompanha mais tempo me viu fazer muito isso. Manutenção de boa saúde física e mental. Cara, eu sou um cara que eu acordo todos os dias, eu faço meditação, eu oro, eu coloco aqueles sons, né, para poder baixar a frequência, para poder meditar, som de natureza, som de animais cantando. Trabalho muito a minha saúde mental, leio bastante livros, participo de palestras, ouço podcasts, entende? Então eu trabalho a minha saúde mental, minha saúde física, cuido da minha alimentação, pratico atividade física. Agora mesmo essa semana, sábado, eu começo Muay Thai, retorno a musculação. Onde eu tava morando, eu tinha academia onde eu tava morando, agora não. Vou começar numa academia que chama CPN, aqui em Osasco, fazer Muay Thai. Então tô trazendo novidade pra vocês. Vou voltar aos treinamentos para Ironman, né? Que lá tem esteira, tem bicicleta lá. Me preparar para o ano que vem eu fazer meu primeiro 90.3. Não sei se vai ser Floripa ou se vai ser no Rio, né? Estou pensando aí em um momento futuro competir alguma prova do passou uma moto aqui, perdão, pessoal.
do bodybuilder, né? Do fisiculturismo, um esporte também que eu gosto pra caramba, tá em alta, mas eu gosto pra caramba. 17º e último princípio, pessoal. Usar a força cósmica do hábito. Lei universal. Hábito. Para você construir um hábito. Repetição. Como que eu faço para ter o hábito, Vitor, de gravar vídeo todo dia? Pega o celular e grava vídeo todo dia. Ah, mas eu não tenho conteúdo. Lê o livro todo dia. Faz uma live de cada capítulo. Você tem que construir seu repertório. Você tem que saber o que você está falando. Você tem que dominar o que você está falando. Para me chegar nesse nível aqui, ó, eu li pra caramba. Eu fiz muita live, mano. É desde 2016. Muita live. Muito livro lido. Eu leio o livro até dormindo, pra você ter ideia. Nossa mente não dorme. Leio livros até dormindo. Só até o momento eu já li 18 livros, tá? 18 livros. Acho que uns 6 deles eu li dormindo. Conhecimento. Usar a força cósmica do hábito. 21 dias. 21 dias. Tudo que você fizer por 21 dias, você constrói um hábito. Você instala um drive. Tudo aquilo que você faz por 90 dias vira estilo de vida. E outra coisa ali, Aristóteles fala bem assim, que tudo aquilo que você fizer repetidamente deixa de ser um feito e se torna um hábito. Você tem que fazer aquilo que é bom pra você, você tem que fazer repetidamente. Boa alimentação, treinar, dormir bem, ter um sono, ler. Tá? E repetição, repetir. É igual escovar dente. Não adianta eu escovar o dente hoje e ficar amanhã sem escovar. Entendeu? Tem que escovar, passar o dental hoje, fazer o bochecho hoje, amanhã a mesma coisa. 3 vezes ao dia, no mínimo. E assim você vai construindo o hábito. Não é à toa, viu, pessoal? Não é à toa. Deixa eu falar uma coisa, não é à toa que as empresas colocam as pessoas para poder fazer experiência de 90 dias, tá? Isso é neurociência. Neurociência. Se a pessoa não conseguir ter o hábito em 66 dias, na verdade, porque desses 90 dias, 8 vezes a cada por mês, né? Você vai ter folga, certo? Acho que é 8 vezes, sábado e domingo. Você vai ter folga. Então são 66 dias para você instalar um hábito. Fazer desse hábito um estilo de vida. Estão entendendo? Então se a pessoa não adaptar, ela já vai pedir para sair fora. E eu aplico esses 66 dias em tudo na minha vida. Entendeu? Então eu sei instalar o hábito. Igual, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, ó. Eu tava numa zona de conforto lá em Santo Antônio de Paraíba. Conhecia tudo, o ônibus, tudo. Eu mudei. Primeiro dia aqui na estação eu errei o caminho. Aqui tem 2 lados, norte e sul. Aí eu caí pro lado sul. Eu tive que voltar e ir pro lado norte. Ainda bem que eu não paguei 11 nem nada. Mas eu tenho um negócio que eu sou ótimo na comunicação. Eu paro perto de qualquer pessoa e peço informação. Aí me informaram. Aí beleza, nesse mesmo dia eu peguei o ônibus. Passei do local. Gravei no celular lá 10 minutos, mas a minha casa tá 5 minutos da estação, 5 minutos do trem, 4 minutos na verdade do trem. Moro do lado da estação. Passei 3 km, tive que pagar um Uber pra chegar em casa. Ainda bem que o Uber é 10 reais baratinho. Em vez de eu vir a pé, eu não conhecia ainda, tava à noite, eu paguei um Uber. Entendeu? Só que eu já tô acostumado agora, cara. Coisa de... tô uma semana morando aqui, eu não erro mais esse caminho não. Como você está no hábito? Repetição. Entendeu? É isso. Então eu queria compartilhar com vocês hoje esses 17 princípios aí do sucesso. Nós vamos falar sobre isso em mais um momento. Mas é isso aí, eu apliquei esses princípios. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, eu apliquei e eu tenho resultados. Certo? Estou aí como supervisor de uma grande empresa. Fui promovido com menos de 4 meses. Mas o que acontece? Eu tenho uma bagagem também na situação. Né? Eu sou formado como técnico em automação industrial desde 2011. Né? Agora eu sou especialista comportamental. Mentor de alta performance e estrategista de negócio. Como adquirir isso? Estudando, buscando conhecimento. Hábito de leitura, hábito de fazer live, hábito de estar sempre buscando melhoria contínua, sempre servindo com excelência. E é isso. Por isso que eu estou aqui hoje transbordando esses princípios na vida de vocês. Porque se vocês colocarem em prática, vocês vão obter resultados. Vocês vão obter sucesso. Muito sucesso, mas muito sucesso. Vou ter certeza disso. Beleza? Um beijo, rapaziada. Até amanhã. Amanhã eu vou estar de folga, feriadão, né? Mas vou estar de folga. Creio que a gente vai fazer umas 2, 3 lives aí amanhã. E é isso aí. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Deixa o seu like. Compartilha aí com quem você gosta. Compartilha aí nos status do WhatsApp. Compartilha nos grupos. Ajude o nosso canal a crescer. A gente tá aí só para poder agregar valor à vida das pessoas. Beleza? Tamo junto, galera. Deus abençoe, paz e prosperidade a todos. Tchau, tchau.